A graça e paz de Deus estejam com todos. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do jardim do Éden como castigo. Para ter a fé bíblica e salvadora, devemos encontrar com o Deus que a Bíblia testifica. Evangelho de João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Bíblia fala que a vida eterna é conhecer o Deus único e verdadeiro. Então, quem é o Deus único e verdadeiro? O Deus único e verdadeiro é aquele que a Bíblia testifica. O Deus que a Bíblia não testifica, ele é um Deus falso. Pela fé em um Deus falso, não podemos ser salvos nem ter a vida eterna. Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do jardim. Por quê? Porque o Deus que a Bíblia testifica, ele é santo e justo. E o Deus que a Bíblia testifica não tolera pecado. Pelo contrário, o Deus da Bíblia sempre julga pecado. Por isso que Adão e Eva foram expulsos do jardim por Deus, pelo julgamento de Deus. Deus não ama Adão e Eva. Sim, com certeza, Deus ama Adão e Eva. Mas, Deus não podia amar até o pecado deles porque Deus é santo e justo. Adão e Eva foram expulsos do jardim pelo pecado deles. E isso foi a consequência justa para eles. Mas, comendo o fruto proibido, algo mais sério aconteceu para toda a humanidade. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para Adão, Deus já disse que ele não pudesse comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse que no dia em que ele comesse o fruto, certamente morreria. Mas, ainda após comendo o fruto, Adão viveu até 930 anos. Gênesis 5:4 e 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então o que realmente certamente morreu no dia em que ele comeu o fruto? Para saber disso, precisamos ver o Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala que quando pecar, a alma morre. Então, pela Bíblia, podemos saber que no dia em que Adão comeu o fruto, a alma dele ou o espírito dele morreu com certeza. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 5:12, podemos saber disso com mais certeza. Romanos 5:12 fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem pecado entrou no mundo. E ele é o Adão que comeu o fruto ignorando a palavra de Deus. E a Bíblia fala que por ele, pecado entrou no mundo. Entrando o pecado no mundo, a morte também entrou no mundo. E a morte passou para todos os homens, porque todos os homens têm pecado. Pecado sempre tem o seu resultado. Pelo pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim e o espírito deles morreu. E pelo pecado deles, pecado entrou no mundo e todos os homens se tornaram pecadores como eles ou em Adão. Adão não obedeceu à palavra de Deus e foi morto no seu espírito. E em Adão, todos nós se tornaram pecadores e o nosso espírito é morto desde nascimento e estamos debaixo do poder do pecado e do julgamento de Deus. E como é que o nosso espírito morto por causa do pecado poderia ser revivificado? Quando Jesus fez milagres e sinais, ele sempre falou. Falando, ele fez milagres e sinais e até vivificou as 3 pessoas mortas. Em outra palavra, pela palavra, Jesus fez milagres e vivificou as pessoas mortas. Igualmente, Deus vivifica os nossos espíritos mortos por causa do nosso pecado pela sua poderosa e onipotente palavra. Deus criou todas as coisas pela sua palavra toda poderosa. Igualmente, quando nós ouvimos bem da palavra de Deus de forma correta, pela palavra, Deus vivifica os nossos espíritos mortos por causa do pecado. Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para que os nossos espíritos mortos por causa do pecado possam ser revivificados, devemos ouvir a palavra de Deus de forma correta. A graça e paz de Deus estejam com todos.